pessoal, sou eu de novo. Vamos lá finalizar então a nossa correção das nossas tarefas da apostila. Dessa vez da página 18 a 24. Com isso, nós vamos finalizar a correção das tarefas da apostila, tá? É importante que vocês façam essa correção, porque eu não vou estar voltando quando a gente estiver nas aulas presenciais, eu não vou estar fazendo a correção de novo, tá? Aí qualquer coisa, quem perder a correção vai ter que correr atrás, tá? Vamos lá então? Agora é da página 18 a 24. Vamos lá? Página 18. Olha só que facinho, ó. É aquela, organize as ideias. Você vai fazer aquela correlação das características climáticas e da vegetação. Como que eu vou fazer isso, professora? Tá aqui, eu vou usar essa numeração. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu vou usar essa numeração aqui. Essa numeração aqui. Certo? Eu vou usar essa numeração tanto para responder a questão número 1 como para responder a questão número 2. A mesma numeração. O que eu vou fazer? Eu vou começar a correlacionar clima com vegetação. Lembra que eu já falei para vocês? Já ensinei a fazer isso. Vamos lá então, vamos começar aqui pelo primeiro aqui, ó. Temperaturas, isso aqui pessoal, ó. Aqui, ó. Temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Por favor, né? Temperaturas abaixo de 0 graus. Qual é o clima? O clima só pode ser o clima polar. Aí eu vou lá na vegetação. Qual é a vegetação de clima polar? Aí eu vou aqui, ó, rapidinho. Eu vou ver que é a vegetação de desertos glaciais, ó. Tá vendo? Geleiras e tudo mais. Então, olha só. E assim eu vou fazer sucessivamente, tá bom? Eu vou ver o clima e depois lá embaixo vou ver a vegetação. Clima, vegetação. Clima, vegetação. Certinho? Muito fácil. Bom? Vamos lá. Próximo. Olhar geográfico. Olha aqui, ó, o Lago Jade. Viram o Lago Jade? O que está acontecendo com o Lago Jade? Visivelmente o Lago Jade está secando devido ao mau uso, né? O uso indiscriminado por parte dos países africanos. Jade, Níger, Nigéria, Camarões, eles disputam a água desse lago. Só que essa disputa é uma disputa, infelizmente, que ela não é uma disputa consciente. É tipo, vamos ver quem vai usar mais, né? Quem usa mais, quem acaba logo com o lago. Mas é complicado. A questão hídrica, ela é um fator muito preocupante. E essa apostila, a nossa apostila, ela traz no final da unidade 4 para a gente debater sobre a questão hídrica, falar, né, um pouco sobre a questão hídrica. Eu vou pensar em alguma coisa para a gente falar, né, algum trabalhozinho para a gente fazer sobre os recursos hídricos que estão se extinguindo devido ao mau uso e tudo mais, certo? Vamos então responder a questão? Uma questãozinha só. Essa apostila está muito fácil para vocês, ó, para a gente, né? Olha só que fácil, olhar geográfico. Está pedindo para a gente explicar a trajetória do rio Nilo. E explicar por que ele é palco, né, de tensões e conflitos lá na região, lá no continente africano. Pessoal, é a mesma coisa a situação do Lago Chade. Nós vamos ter o Egito, Sudão, Etiópia e Sudão do Sul, que utilizam-se da bacia do Rio Nilo. E, ou seja, é uma disputa, né? Então, no caso, o Sudão do Sul e a Etiópia, eles estão mais próximos à nascente. Então, eles não dependem tanto, não tem tanta dependência como os demais países, né? Como os outros, né? Como Egito e Sudão.
Então, infelizmente, é uma disputa, é a mesma situação do Lago Jade. Eles precisam da água e ocorre aí um movimento histórico, né, de conflitos e tensões devido à questão desse uso, né, desse uso irracional. O que eu vou colocar aqui, professora? Eu vou colocar só isso, só que a questão de dependência, existe uma dependência entre esses países, porém, no caso, o Sudão e a Etiópia, o Sudão do Sul e a Etiópia, eles não são tão dependentes, né? Eles ficam próximos à nascente, então eles não disputam tanto. Agora os outros, né, no caso o Egito e outros, o Sudão, eles até brigam constantemente, conflitos ali por causa de água. O Lago Jade é a mesma situação, tá? O Lago Jade, ele é disputado entre esses aqui, ó. Entre Jade, ó, Níger, Nigéria e Camarões. E ele está reduzindo, né? Vem reduzindo o seu tamanho, tá perto de secar devido a esse uso, né? O uso irracional, o uso para hidrelétricas, irrigação. Então, infelizmente, é uma região de baixo índice de chuvas, uma região onde chove pouco, e infelizmente esse uso irracional vai levar eles a ficarem sem água, né? Eu não sei se tem já uma expectativa, mas era assim para acho que mais uns 10 anos só de uso do lago, por aí. Depois ele ia começar a secar assim de um jeito que não teria como puxar água, né? Como ocorrer a drenagem de águas. Bom, assim, né? Próximo. Olha esse aqui que legal, ó, pra gente fazer. Organize as ideias. Gostei dessa tarefa. Olha só, o que vocês vão colocar aqui no Organize as Ideias? Vocês vão colocar, gente, essa questão é pessoal. Vocês vão colocar aqui palavras-chave que vocês viram dentro dessa unidade. Professora, o que é uma palavra-chave? É a palavra que mais foi falada, tá? Nós não estamos falando de paisagens naturais? Então, quais foram as palavras utilizadas? Em relação a relevo e hidrografia, falou muito no Rio Nilo, falou no Rio Amazonas, né? Relevo, falou sobre a Cordilheira dos Andes, falou a, sobre as montanhas rochosas. Eu vou colocando as palavras-chave. Clima, falou sobre o clima desértico, falou sobre a vegetação, é, é, a floresta tropical, falou sobre as savanas. É isso que eu vou fazendo. Se você colocou alguma palavra que não condiz com essas aí, da correção da apostila, não apaga, tá bom? Não apaga, porque tem muitas, inúmeras palavras-chave que foram utilizadas aí dentro dessa unidade. Questão hídrica, o que é que nós falamos sobre questão hídrica? Escassez, poluição, desperdício. Muito fácil essa questão, ela é pessoal, então acredito que ninguém errou, né? Não tem como ninguém errar porque você ia fazendo, né, de acordo com o que estava sendo pedido aqui, ó. Relevo e hidrografia. Eu ia lá na parte de relevo e hidrografia da América e da África e pegava um relevo da América, um relevo da África, uma formação, né? Relevo, um rio da África, um rio da América, e assim eu ia fazendo sucessivamente aqui direitinho, né? Olha que facinho. Tá bom? Próximo. Olha! Vamos lá então. Isso aqui é um pouquinho maior, né? Vamos ver quem conseguiu responder. Isso aqui já é a página 24, né? Já a última página da unidade. Fácil essa unidade, boa demais essa unidade. Vamos lá, página 24. A primeira está perguntando, a primeira questão da página 24, está perguntando sobre características do relevo da América do Sul e da América do Norte.
Cite alguns exemplos. O relevo da América do Sul e da América do Norte. A semelhança no relevo está onde? Está na parte das cordilheiras, né? A parte das cordilheiras, Andes e as montanhas rochosas, a parte também das planícies, a planície amazônica, a planície do rio Mississippi. Então é isso, relevo similar. O que é similar? Aqui, ó, pessoal, preste atenção aqui, ó. Quando eu não sei uma palavra, eu faço isso aqui, ó. Eu vou destacar ela e vou atrás de saber o que é, tá bom? Então, similar é parecidos. Então, a pergunta era essa. Cite algum exemplo que justifique essa similaridade em relação ao relevo da América do Norte e da América do Sul. Aí vocês colocam isso, colocam a cadeia de montanhas, a cadeia montanhosa, né, ou então as grandes cordilheiras, Andes e rochosas, a parte das planícies, planície amazônica, planície do rio Mississippi. Tá bom, tá bom? Só pra facinha, né? Segunda questão. Por que a África apresenta menor variedade de tipos de clima que o continente americano? Olha só que coisa fácil. O que nós falamos no início da unidade? A unidade não, né? Do primeiro bimestre. Que o nosso continente, o continente americano, ele é o mais extenso. Ele é o maior no sentido latitudinal. Então ele passa por todas as zonas climáticas, desde a polar até a equatorial. Já não, já o continente africano, ele tem uma posição centralizada dentro do mapa mundi, né, do planisfério, que é a projeção de Mercator. Então, a maior parte do continente africano fica aqui, ó, na zona intertropical, entendeu? Na zona intertropical. É isso? Não estou enxergando, não. Pronto. Facinho, né? Bem facinho também. Próximo, vamos lá. Terceira questão. Qual dos dois continentes, América ou África, está em uma situação menos favorável no que se refere à abundância de recursos hídricos? Meu Deus, né? África. Qual é a que falta água, mais água dos continentes? A África, né? Por quê? Aí já sabe a resposta. Porque nós vamos ter o clima árido, predominância de regiões, de grandes regiões de clima árido e a presença de grandes desertos como Saara, Kalahari, Namíbia. Facinho também. Vocês estão com sorte. Tudo muito fácil, né? Vamos lá. Quarta questão. Quarta questão está arriscada aqui, deixa eu ler aqui. Quarta questão. Qual o quê? Qual o segmento social mais afetado pela escassez hídrica na África e na América Latina? Segmento social. Tá aqui, ó. Segmento social. Traduzindo, professor, o que é isso? Segmento social? É classe, pessoal. Qual classe social é mais afetada pela escassez de água? A classe alta, classe média, a classe baixa? Né? Qual é a população que mais sofre com falta de água? A morte da água. Então, lógico, né? A população carente, a classe baixa, né? Que mais sofre com a escassez hídrica. Porque a questão hídrica, ela, mesmo a água sendo essencial, é a nossa sobrevivência, mas ela, infelizmente, hoje a água tratada, que é a água que nós precisamos, né, para beber, ela tem um custo, e esse custo ele é repassado para a população, né? Ele é repassado para nós. Então, felizmente,
Não é todo mundo que tem condição de comprar água, de acabou a água, meu bairro está sem água. E chama aí o caminhão-pipa e enche aí as caixas d'água, vai ver quanto é que é, né? Comprar água também de garrafão, as famílias carentes não costumam comprar, né? Elas utilizam-se da água mesmo, né? Acho que filtros ou alguma outra forma de dar uma limpeza naquela água para tomar, para beber. Então, a questão hídrica, a escassez hídrica, ela afeta principalmente a população carente, tá, pessoal? A população de baixa renda, infelizmente, devido à relação custo-benefício. Vamos lá? Próxima, penúltima questão. Diante dos argumentos apresentados neste capítulo, como você se posiciona acerca da polêmica em relação à privatização das águas? Pessoal, né? Essa questão, né? Vocês querem que eu responda até isso? Questão pessoal, tá? Como você se posiciona em relação à privatização das águas? Professora, eu não sei o que é isso não, traduza. Vamos lá, ó. Privatização das águas, tá? Bem, privatizar é pegar algo público, algo do governo, algo de todos, né? E passar para um único dono, uma empresa ou um único dono, um segmento assim privado. Aí eu pergunto para vocês, tá? Polêmica acerca da privatização das águas. Me digam vocês acham que vai ser melhor se uma empresa ela administrar a água aqui no nosso estado, por exemplo, né, já que é uma pergunta pessoal, vocês acham que seria melhor uma empresa de outro estado cuidar da água? O que vocês acham em vez do DEPASA? Vocês acham que é melhor uma empresa de... Aí você vai colocar o que você acha. Essa parte eu não posso interferir no argumento de vocês, porque cada pauta tem que ter um posicionamento, né? O que você acha? É a favor ou é contra? Tá bom? Bem, alguns posicionamentos a favor. Dizem que se privatizar as empresas de água, as empresas públicas, né? Se privatizar, disse que essa água vai ter mais qualidade. Ela vai ter mais qualidade, vai faltar menos água, mas, em compensação, essa empresa também pode aumentar os preços, né? E os preços, eles ficarem inacessíveis à maior parte da população, que é carente. Como o nome já diz, né, pessoal? Olha só, acerca da polêmica, então não é fácil. Aí vocês colocam o que vocês acham sobre isso, quiserem pesquisar alguma coisa, mas na própria apostila tem falando sobre as privatizações, tem algumas coisas falando sobre as vantagens e as desvantagens, tá? Lê lá no final da unidade, no final desse capítulo tá falando sobre a questão hídrica, tá? A questão dos recursos hídricos. Tá fácil também. Vamos lá. A última questão. Apresente e explique um exemplo histórico ou atual de tensão internacional relacionada à gestão de água no continente africano e um no continente americano. Tá. Entenderam essa? Como é que é fácil? Eles estão perguntando pra gente citar um exemplo de algum conflito que deu lá por causa de água. Lá no continente americano, um aqui no continente americano e um lá no continente africano. A gente acabou de ver duas zonas de conflito em torno da bacia do Rio Nilo e em torno do Lago Jade, que são os países, né, que estão se conflitando devido à questão da água. Isso na África. No continente americano, a gente tem a questão da bacia Platina, a gente tem a nossa hidrelétrica de Itaipu, né? A nossa Itaipu binacional. Por que binacional? Porque pertence a dois países.
né? Brasil e Paraguai. E os dois também aqui acolá se estranha por causa do dinheiro, né? Da geração de energia, um diz que o outro se aproveita mais. Então, tá aí, vocês podem pesquisar ou então coloquem só esses mesmo, tá? Questão da disputa da Bacia Platina, a nossa hidrelétrica de Itaipu, binacional, né? E na África, o Nilo, né? A questão do Rio Nilo e a questão do Lago Jade, tá bom? Certinho? Terminamos, pessoal. Muito fácil, terminamos a correção, tá bom? Aí depois eu vou passar outro videozinho para vocês. Eu vou passar um exercício para vocês da unidade 3 do primeiro bimestre, que eu achei que eu não tinha muita atividade, tá? Aí vocês vão fazer e depois a gente corrige aqui. Tá bom, pessoal? Tá bom? Beijão. Tchau. Beijo.